Olá pessoal, todos bem? Que bom que a gente pode se encontrar aqui mais uma vez, ainda que virtualmente, mas ainda assim é melhor do que se nós não pudéssemos nos encontrar de forma alguma. Que bom que você está aqui mais uma vez para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente poder bater um papo sobre mais um tema bíblico. E hoje você viu que o tema, como você viu no título do vídeo e também ali na foto de capa, você viu que o tema de hoje é Esmirna. Não sei se você já ouviu esse nome, se você não ouviu, mas fica aqui com a gente, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, pega aí um lápis, uma caneta, se assim você desejar, pega o seu material, lembrando sempre que é muito importante que você tenha a sua Bíblia com você, para você poder ler junto aqui, assistindo e lendo, acompanhando na Bíblia, se você puder. Se você não tem como ler a Bíblia, acompanhar na Bíblia, fique conosco, não tem problema, ouve com bastante atenção. Mas se você tem condições de ter a sua Bíblia física no celular, no computador, de alguma forma, pega a sua Bíblia, corre lá, pausa o vídeo, pega a Bíblia lá, corre lá e volta para cá, porque vai ser muito bom a sua presença aqui para a gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Lembrando que se você tiver com dificuldades de encontrar o texto bíblico, pausa o vídeo, acha o texto com calma e depois dá play de novo para a gente continuar, ok? O YouTube nos permite isso, né? O vídeo gravado nos permite aí pausar e depois voltar. E aproveite isso se você assim desejar e necessitar, tá bom? Muito bem, então antes de mais nada, eu gostaria de começar com uma oração. Então, se você puder, se você tiver condições, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, por favor, nós te pedimos humildemente que o Senhor se faça presente nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que Deus seja conosco. Amém. Vamos lá então, pegue a sua Bíblia e eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Vamos lá. Vamos até o Apocalipse. Lá no capítulo 2, né? E como você viu aí no vídeo, hoje a gente vai falar sobre Esmirna, tá? Para você que não conhece muito bem o que é isso, tá? Lá no Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, você vai encontrar 7 cartas. 7 cartas de Jesus para 7 igrejas diferentes. Então são 7 cartas para 7 igrejas diferentes. Igrejas essas que existiam na Ásia, do passado, lá do primeiro século, né? Então, já fazem alguns bons anos, né? E essas igrejas existiam, eram igrejas reais, né? Que receberam essas cartas de Cristo por intermédio do profeta João. Dentre essas igrejas estava Esmirna, tá? E Esmirna recebeu uma dessas cartas. E é justamente essa carta que a gente vai falar um pouquinho, sobre essa carta que a gente vai falar um pouquinho hoje. O que será que Jesus falou para a igreja de Esmirna? Tá? E é bom a gente lembrar, para você poder entender, que essa carta, ela teve como destinatário, ali em primeiro lugar, a igreja de Esmirna, que ficava localizada em Esmirna, que era ali uma localização, então tinha uma igreja ali. E essa igreja lá em Esmirna foi o primeiro destinatário da carta. Porém, teve outro destinatário. A carta, essa carta de Esmirna, bem como todas essas 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, elas se destinaram, em primeiro lugar, a 7 igrejas e também elas se destinaram à igreja cristã como um todo em diferentes etapas, em diferentes fases da igreja cristã.
A carta de Esmirna, ela foi enviada para a igreja de Esmirna, né? E também ela se destina aos cristãos ali mais ou menos da fase do terceiro, do quarto século da nossa era. Então a gente tem que lembrar que a igreja cristã começou com Cristo lá no primeiro século e estamos aí até hoje, né? Então essa carta de Esmirna, ela foi destinada à igreja de Esmirna, mas também foi dedicada aos cristãos do terceiro e do quarto século. Então ela se destinou àquele povo específico de Esmirna e também aos cristãos posteriormente. Então a gente pode ver aí pelo menos dois destinatários da carta de Esmirna. Primeiro, a igreja de Esmirna. Segundo, os cristãos do terceiro e do quarto século, mais ou menos, da nossa era, né? Então dessa segunda etapa da igreja cristã. Porém, é óbvio que essa mensagem nos traz importantes verdades para nós ainda hoje. Não é porque o destinatário especificamente foi naquele tempo que a carta não serve para mais nada. Óbvio que não. É óbvio que a carta serve e sim, ela contém preciosas verdades para nós hoje em dia. E é por isso que estamos aqui, para a gente poder estudá-la. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou procure-nos aqui do Filhos da Luz para a gente poder te ajudar. Vamos lá então, vamos ler o que diz essa carta que Jesus enviou para a igreja de Esmirna e para os cristãos do terceiro e do quarto século, aí para os cristãos dessa segunda fase da igreja cristã, lá no começo. Sem mais demoras, Apocalipse, capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 8, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, logo no começo da carta, Jesus se apresenta. Ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Essa é a autoapresentação do próprio Jesus, que ele fala dele mesmo. O primeiro, o último, aquele que morreu, mas tornou a viver. Essa é a apresentação que Cristo faz dele mesmo para os seus destinatários. Continuando, verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então o verso 9 é uma análise, uma breve análise que Jesus faz da situação onde os seus destinatários viviam, tanto da igreja de Esmirna quanto aqueles cristãos das primeiras fases do cristianismo lá no século III e IV. Então, é uma análise da situação, das circunstâncias onde esses cristãos eles se encontravam. Essa é uma análise. Verso 9, uma análise. A gente consegue compreender que aqueles cristãos, os destinatários dessa carta aqui, eles estavam ali imersos em tribulação, em oposição, né? Então essa é a análise que o próprio Cristo faz da igreja. A partir do verso 10, nós temos conselhos, exortações de Jesus para os cristãos. Vamos ver. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus compreendia
a tribulação, e Jesus sabia que eles passariam por tribulação, que eles seriam perseguidos, que eles seriam odiados, e foram. E de fato foram. Em outras palavras, Jesus fala o seguinte: não temam aquilo que vocês vão sofrer. Não temam aquilo que vocês vão sofrer. Vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, vocês sofrerão dura oposição, mas não desistam. Sejam fiéis até a morte, porque a coroa da vida está guardada para vocês. Em outras palavras, é isso que Cristo fala para os cristãos de Esmirna e dos primeiros séculos da era cristã. Mensagens de Jesus. Verso 11. Para terminar a carta, ela é bem curtinha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E aqui Jesus termina com uma promessa. Aquele que vencer, aquele que perseverar, não vai sofrer a segunda morte. Não vai sofrer a morte eterna. Ou seja, ainda que essas pessoas morressem nas mãos dos inimigos, nas mãos dos perseguidores, ainda que eles morressem, eles não morreriam eternamente. Ainda que morressem nesse mundo, como cristãos, como mártires, eles receberiam a vida eterna e não morreriam para sempre. Essa era a promessa de Jesus. E olha que coisa linda, você lembra como Jesus se auto-apresentou no começo da carta? Como aquele que morreu e tornou a viver. E aí mais adiante nós vimos que Jesus fala para os cristãos que eles sofreriam, seriam perseguidos e mortos. Então é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu também morri. Eu também fui perseguido. Assim como vocês são e assim como vocês serão. Mas não desistam, não desanimem, porque eu ressuscitei. Eu venci a morte e vocês também ressuscitarão se vocês enfrentarem esse problema com perseverança. Olha que coisa bonita que Jesus fala para eles. Jesus, ele se mostra como alguém que sofreu aquilo que eles estavam sofrendo e aquilo que eles iriam sofrer. E como nós já falamos, Jesus termina com uma linda esperança, com uma linda promessa. Vocês vão receber a coroa da vida e vocês não morrerão eternamente. Pelo contrário, vocês receberão vida eterna se forem fiéis até o fim. E como nós falamos, como nós havíamos dito, essa mensagem também nos traz importantes verdades para nós hoje em dia. Esse mundo nos reserva, para nós cristãos, esse mundo nos reserva tempos difíceis, tempos de perseguição. E talvez você já viva algum tipo de perseguição na sua vida, no seu dia a dia. Não sei se você já tem vivido alguma perseguição por conta do nome de Cristo. Eu não sei se alguém te odeia porque você é cristão. Eu não sei se alguém te odeia e quer fazer algum mal para você pelo fato de você seguir a Jesus Cristo. Se você ainda não se encontra numa realidade assim, a Bíblia nos diz que nós nos encontraremos em breve. Como cristãos, nós seremos perseguidos, nós seremos odiados e talvez seremos até mortos. Mas o que Cristo nos diz é o seguinte: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que morrer por Cristo aqui receberá o galardão, receberá a vida eterna. E qual é o nosso papel hoje? Se você tem sido perseguido desde já, lembre-se sempre de que vale a pena ser fiel. Aquele que vencer, aquele que permanecer firme e fiel até o fim, receberá uma maravilhosa recompensa de Jesus. Vale a pena sofrer por Jesus nesse mundo, seja no presente, seja no futuro.
E se você ainda não tem sido perseguido pelo nome de Cristo, se prepare hoje para ser. Em algum momento, alguma oposição se levantará contra você. Algo vai se levantar em algum momento. Porque o próprio Cristo disse que os seus seguidores seriam perseguidos e odiados. Em algum momento nós teremos oposição. E hoje é tempo de nós nos prepararmos, de nós firmarmos a nossa fé, para que quando a oposição chegar, que a gente não desista, que a gente não ceda, que a gente não desanime. Esse é o tempo de preparo para a perseguição, para a oposição, para o ódio que vamos sofrer. Hoje é tempo de ser fiel nas pequenas coisas, para que no futuro nós possamos ser fiéis nas grandes coisas. Então lembre-se de duas coisas. Primeira coisa, Cristo também foi perseguido, morreu e ressuscitou. Segunda coisa, aquele que for fiel até o fim receberá a vida eterna, receberá um galardão maravilhoso. Então fique firme, continue fiel, persevere, não desista, e se tiver que morrer por Jesus, morra por Jesus, porque você viverá. Continue firme, persevere, não desista. E se prepare hoje para o tempo de angústia, para o tempo de perseguição e oposição. Vale a pena ser fiel. E que Deus, hoje, nos ajude a nos prepararmos para o tempo de perseguição e de oposição que sofreremos. Que Deus nos ajude hoje a nos prepararmos e afirmarmos a nossa fé, para estarmos prontos para o ódio das pessoas contra nós. Resumindo tudo o que falamos, e algo que nós não podemos esquecer nunca: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena ser fiel. São palavras do próprio Cristo, não são minhas, são de Deus. Pense nisso, fique firme e se prepare para ficar firme no futuro também, em qualquer circunstância. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude e que nós sejamos fiéis até a morte. E que se nós precisarmos morrer por Jesus, que nós estejamos prontos, cientes de que o vencedor receberá a vida eterna e receberá uma coroa. Vale a pena sofrer por Cristo. Fique firme e se prepare para o futuro também. Estamos juntos nessa caminhada. Estamos juntos nesse propósito. Estamos juntos para crescermos com Cristo. Então, se você precisar de algo, conte conosco aqui do Filhos da Luz. Será um prazer caminhar com você, continuar caminhando com você. Vamos orar? Feche os seus olhos se você puder. Oremos. Senhor, ajuda-nos a ficarmos firmes. Ajuda a gente a ser fiel até a morte. Ajuda a gente a ser fiel no pouco e no muito. E nos prepare para a perseguição e para o ódio futuros. Em nome de Cristo, pedimos perdão se até aqui nós cedemos e se nós não fomos fiéis como deveríamos. Ajuda-nos, Senhor. E que a gente descanse nas promessas de Jesus. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Que bom que você ficou aqui conosco. É sempre muito bom ter a sua companhia. E não deixe aí de
de conferir os outros materiais aqui no YouTube, lá no Instagram, no Facebook. Acompanhe e lembre-se, se você precisar de algo, entre em contato conosco pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pessoalmente, do jeito que você quiser, do jeito que você puder. Estamos aqui para nos ajudarmos e crescermos juntos rumo à eternidade. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um grande beijo e que sejamos filhos da luz.